Peguei um baita de um apartamento assombrado só pra economizar. Na primeira noite que eu mudei, o chuveiro ligou sozinho. Aí eu berrei pro nada. Quem vai pagar a conta de água? A água parou na hora. Achei que era só o começo, mas no dia seguinte chego na mesa e tava lá. 3 pratos e uma sopa, com um bilhetinho do lado. Almoço R$25. Meu cérebro começou a calcular. 3 pratos com carne e legumes, tudo com uma cara incrível. Lá fora, esse tipo de refeição sai fácil uns R$50. Aqui tá saindo 25. Puta merda, tá valendo! Peguei o palito. Enfiei um pedaço de carne de porco caramelizada na boca. Tão bom que quase engoli a língua. Fui comendo feito um louco, resmungando pro nada. Ô, dona Fantasma, você é muito mão de vaca. Morreu e ainda fica contando cada centavo. Abre o coração, vai! Silêncio total, só o barulho eu mastigando. Terminei de comer satisfeito, soltei um arroto glorioso. Olhei pra aquela pilha de pratos gordurosos e a preguiça bateu forte. Aí eu empilhei tudo na pia sem lavar. Era só pra testar o limite dessa minha colega de quarto. No dia seguinte cedo, acordo com um barulhinho de panelas e louças na cozinha. Fui na ponta dos pés até a porta. Os pratos estavam reluzentes na pia, empilhados direitinho. Do lado, mais um bilhete, dessa vez sem marcas de sangue, era caneta preta normal. Lavação de louça R$5 por vez, acerto no final do mês. Dei um riso de nervoso. Que isso? Eu, Limbei, vivi mais de 20 anos. E nunca vi um fantasma tão cheio de princípios. Meu lado competitivo acordou de vez. Bora se desafiar, então. Larguei de propósito um saco cheio de lixo na porta, bloqueando metade do caminho. Tem coragem, joga pra mim! No dia seguinte o saco sumiu. Tinha um post-it na porta. Taxa de entrega R$10. Voltei de madrugada do trabalho arrastando o que sobrou de mim. Tateei no escuro pra achar o interruptor, mas de repente a luz da sala acendeu sozinha. Luz suave, não queimava os olhos. Algum cantinho do meu peito amoleceu. Aí um bilhete escorregou pela cúpula da lâmpada e caiu devagar. Deixei a luz acesa pra você. Energia vai cobrar separado. O calorzinho que tinha acabado de surgir no peito foi destruído por essas palavras. Energia vai cobrar separado. Reviriei o olho pro teto. A vida foi passando assim, nessa guerra cômica e ridícula, dia após dia. Fui entendendo o jeito da minha colega fantasma. Ela se chama Liu Huyan e tem toque de limpeza. Se eu largava a cueca no chão, ela se levantava sozinha e ia parar na bacia. Sem falar no toque de ordem. Se um livro da estante tivesse fora do lugar por altura, no dia seguinte estava tudo alinhado direitinho. Ela cozinha muito bem, mas é extremamente vingativa. Reclamei uma vez que o arroz estava salgado. Ela me deu tofu cozido no vapor 3 dias seguidos. E ela ainda é uma langue afiada. Comprei uma camisa com desconto e fui experimentar na frente do espelho. O espelho foi aparecendo uma linha escrita com o vapor. Gosto horrível, estilo horrível, carteira mais ainda. Fiquei puto e gritei pro nada. Você tem nada a ver com isso. Uma fantasma que rachou a conta até depois de morrer, que mão de vaca. Aí o espelho mudou pra cada um no seu. Fui me acostumando com a presença dela, até curtindo. Pelo menos nunca mais comi miojo. Pelo menos nessa cidade fria e vazia, tinha alguém deixando a luz acesa pra mim, mesmo cobrando. Aí um dia meu único brother, Jigo Chang, veio me visitar. Avisei Liu Ruyan antes, meu brother vai vir. Ele é medroso. Fica quietinha hoje, tá ouvindo? Uma revista levantou da mesa e mostrou um ok enorme. No dia seguinte, Jigo Chang entrou pela porta, cheirou o ar com aquele drama todo. Limbei, você ficou rico? Contratou empregada? Essa casa tá limpa demais pra ser sua. Mudou os hábitos? Mal terminou de falar, a TV que tava passando um filme de ação pulou pro canal de finanças. Jigo Chang levou um susto. Cadê o controle remoto? Por que mudou de canal assim? Pode ser mau contato. Nem pisquei, mudei de volta. A gente tava papo fora quando o copo na frente do Jigo Chang deslizou 5 centímetros pela mesa. Que merda, o quê? O copo andou sozinho! Peguei o copo de volta na moça. Calma, é só meu colega de quarto que é meio bagunceiro, mas cozinha bem. Jigo Chang me olhou apavorado com aquele olhar de quem tá vendo um louco. Limbei, você tá com muito estresse, né? Tá tendo alucinação? Dei um suspiro. Esse tipo de coisa não tem como explicar. Despedi o Jigo Chang em estado de choque e sentei no sofá meio pra baixo. Aí a luz da sala escureceu um pouco, ficou mais suave. Virei a cabeça, olhei pra aquela janela enorme. Um contorno alto de vestido vermelho apareceu pela primeira vez de forma tão nítida. Ela ainda era semi-transparente, tipo uma névoa andando, mas eu conseguia ver o cabelo dela nos ombros. Ela estava limpando com todo cuidado a janela que eu tinha deixado suja de manhã. O movimento era focado e preciso, com uma elegância quase obsessiva. De repente, não me importei mais com a preocupação do meu brother, nem com o mundo que não ia entender. Nessa cidade enorme, eu finalmente tinha um lar, e uma família muito peculiar. Mas a boa fase não durou. O frio do capitalismo chegou até mim, um trabalhador comum. Um e-mail gelado e algumas frases oficiais sem sentimento encerraram o salário que eu conquistava com 2 horas de ônibus por dia. Saí abraçado numa caixa no meio da multidão. Pela primeira vez me senti igual a um lixo jogado fora. Cheguei em casa e me cobri com um cobertor. A mágoa e a insegurança que eu segurei por tanto tempo veio tudo de uma vez. Não sei quanto tempo chorei. Lá da sala chegava uma música clássica suave. Era minha favorita, a Sinfonia do Novo Mundo, de Dvořák. Uma vez, comendo, eu tinha falado pro nada que achava essa música bonita. Sentia que ela dava força pra atravessar os dias difíceis. Assoou o nariz, arrastei os pés pesados pra fora do quarto. Na mesa do jantar tinha uma travessa fumegante de frango ao molho de cola. Do lado, um bilhetinho quietinho.
com só 2 palavras: por conta da casa. Aí as lágrimas desceram sem pedir licença. Não era de tristeza, era de gratidão. Pela primeira vez falei sério pro nada. Obrigado, Liu Huyan. No ar parecia um suspiro cristalino. Depois de comer, abri o computador e comecei a mandar currículo feito louco. Mas todos foram engolidos pelo silêncio. As poucas entrevistas que apareceram foram me cortando na última fase. O saldo do banco caindo todo dia. A ansiedade estava me comendo por dentro. Comecei a não conseguir dormir de noite. Finalmente recebi o convite para entrevista na empresa dos meus sonhos e fui buscar o único terno que eu tinha guardado no fundo do guarda-roupa. No dia da entrevista acordei cedíssimo. De tão nervoso, na cafeteria do prédio ao pedir o café, tremi a mão e derramei um americano fervendo todo na minha camisa. Senti o mundo cair. Corri pro apartamento todo sem graça. Deu vontade de sumir do mundo. Faltava 1 hora pra entrevista. Não tinha tempo de comprar outra. Ia desistir assim? Foi aí que eu vi a máquina de lavar ligando no banheiro. Fiquei parado. Corri lá e vi a camisa manchada de café girando na máquina. 20 minutos depois a máquina parou, a secadora ligou. Mais 20 minutos e uma camisa limpa, quentinha e cheirosa apareceu pendurada num cabide invisível na minha porta. Eu ficava olhando, paralisado. Parecia sonho. Vesti e saí em disparada. Peguei o caminho pro metrô no horário de pico. O tempo passando segundo a segundo. Suado, desesperado, tava quase virando pra pegar o ônibus. Quando a catraca na minha frente bipou e acendeu a luz verde, o cancela abriu sozinho. Não dei tempo de pensar, entrei voando, corri pela plataforma. A porta do metrô que eu precisava tava fechando. Acabou, gelou o sangue. Mas no segundo que ia fechar de vez, as portas travaram em alguma coisa. Deu um alarme estridente. Rebateu, abriu de novo. Me espremei pra dentro do vagão. Dentro, respirando fundo, coração na garganta. Tudo isso foi coincidência demais. Parecia que alguém tava abrindo o caminho pra mim. Cheguei 5 minutos antes da entrevista começar. Cada segundo esperando na sala de reunião era pura agonia. Depois de uma eternidade, finalmente minha vez. Respirei fundo e entrei. 4 entrevistadores enfileirados, sem expressão. Minha palma da mão suando. A apresentação que eu tinha ensaiado sumiu da minha cabeça. Trava total. Tava querendo sumir quando uma caneta esferográfica preta rolou da mesa até minha mão. Agarrei sem pensar. O toque gelado me deixou na hora. Olhei pra baixo, gravado na caneta com estilete. 2 palavras pequenas, mas claras. Segura a onda. Meu coração assentou na hora. Aquelas 2 palavras entraram em mim como uma injeção de coragem. Boa tarde a todos os entrevistadores. Meu nome é Lin Bei. Fui muito bem nessa entrevista, melhor do que nunca. Uma semana depois, recebi a carta de admissão. No dia de entrar, fui direto pro mercado. Comprei uma boa garrafa de vinho e um monte de ingredientes frescos. Em casa, fiz uma mesa cheia de comida, enchi 2 copos de vinho e levantei um. Liu Huyan, esse brinde é pra você, minha suporte de ouro. O outro copo tremeu levemente, fez um tilintarzinho cristalino, como se fosse uma resposta. Eu ri, mas os olhos marejaram. Sabia que não estava sozinho. Tinha um anjo da guarda invisível do meu lado. A minha vida com Liu Huyan depois do novo emprego entrou numa harmonia inédita. Eu ficava responsável por ganhar o dinheiro. Ela cuidava da casa do jeito dela, tudo impecável. E ainda usava sua lógica de gestão para fiscalizar meus gastos e planejar meu dinheiro. Cheguei a curtir muito esse tipo de companhia. Todo dia voltava para uma comida quentinha. Todo mês no salário tinha a diretora financeira me fazendo orçamento, toda vez que tinha pepino no trabalho. Aparecia na escrivaninha livros e materiais sobre o assunto. Ela era um mentor silencioso, uma governanta completa, o estranho mais familiar que eu já tive. Mas eu não sabia nada do passado dela. Conforme fomos ficando mais entrosados, minha curiosidade foi crescendo. Como Liu Huyan morreu? A notícia vaga na internet dizia que foi acidente e intoxicação por gás, mas eu sempre tive a sensação que não batia. Tentei perguntar pra ela: Liu Huyan, como você morreu de verdade? A luz do quarto piscou. Parecia que ela queria falar algo, mas estava presa por alguma força, sem conseguir passar a informação direito. Quanto mais intensa a reação dela, mais eu duvidava. Resolvi investigar pela casa. Achei a corretora que me alugou o apartamento. Mu Yulu. Marquei de se encontrar num restaurante perto com pretexto de renovar o contrato. Mu Yulu tava do mesmo jeito, super simpática. Sr. Lin, tá se sentindo bem no apartamento? Aquele apto é ótimo de localização, ótima planta, só que antes rolou um negócio lá. A maioria das pessoas não aguentaria. Mas tô vendo que você tá ótimo, sabia que você daria conta. Tô bem sim, só fiquei curioso sobre o que aconteceu antes. Pesquisei na internet e só achei uma notícia vaga, dizendo que o dono morreu de acidente, é coisa do passado. Foi um acidente, moço, não fica pensando nisso, pode morar tranquilo. Aquele apartamento tem até boa energia. Olha, você entrou lá e já conseguiu um emprego melhor, tá com sorte. Ela desviou o assunto na hora, e nas entrelinhas me dizia pra não ficar investigando. Aquela simpatia dela pra mim tinha um jeito torto demais. Uma corretora normal só se preocupa com aluguel e contrato. Por que ela estava tão preocupada com a minha cabeça? E ficava me impedindo de saber o que aconteceu naquele apartamento. Depois de trocar uma cortesia, me despedi de Mu Yulu, mas esse encontro não tirou nenhuma dúvida. Pelo contrário, jogou meu nível de alerta lá no alto. Naquela noite tive um sonho assustador. Sonhei que estava num nevoeiro denso. Não dava pra ver nada ao redor. Ouvi uma voz familiar e estranha ao mesmo tempo, numa briga intensa. Era Liu Huyan.